Oi pessoal, eu sou a Luísa da Gaia Atlas Carnívoras e esse é o Guia Básico sobre Nepentes. Então, hoje eu vim falar com vocês sobre esse gênero de plantas carnívoras que é super famoso no Brasil, porque ele se adaptou muito bem aqui. Ele é muito interessante porque ele tem uma coisinha que a gente vai ver daqui a pouco, que é isto daqui. Então, vamos lá! Então, vamos começar do começo. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o nome Nepenthes, porque muita gente tem muita confusão e não sabe muito bem como pronunciar, como escrever. Então, o nome Nepenthes é como ele aparece aqui na tela, como ele está aparecendo aqui. Nepenthes, com TH. Mas a gente acabou acostumando a falar Nepenthes. Não é Nefentes, porque o H ele vem depois do T, não depois do P. Então é Nepenthes. E também não é Nerfentes, não é com F, não é com PH. É Nepenthes. Muita gente tem dúvida também sobre o uso do S no final. Como é o nome de um gênero de plantas, ele não é conjugado, não é declinado como se fosse singular e plural. Não tem singular e plural. O nome do gênero é o mesmo se você estiver falando de uma planta ou de duas plantas. Então é uma Nepenthes, duas Nepenthes, não é uma Nepente. Então é uma Nepenthes, é uma planta do gênero Nepenthes, ok? Em inglês elas são chamadas de pitcher plants, que é literalmente planta de jarro, ou elas também eram chamadas há um tempo atrás de monkey cups, que são copos de macaco, porque acreditava-se antigamente que os macacos bebiam dos jarrinhos, bebiam água que fica nos jarrinhos nas florestas, mas depois viram que isso não acontece. Então já não se usa mais monkey cups, falam mais pitcher plants, que também é um nome que é usado para cefalotos, mas que é o nome que eles usam para se referir a nepentes nos Estados Unidos, nos países que falam inglês. Aqui no Brasil a gente está acostumado a falar nepentes mesmo. As nepentes são encontradas naturalmente nessa região aqui do planeta que está aparecendo na tela. E é por isso que é tão fácil para a gente cultivar a maior parte das nepentes aqui no Brasil, porque as nossas condições climáticas, principalmente de umidade, se assemelham muito às condições do lugar onde elas são encontradas na natureza. Agora então vamos falar das partes, das estruturas das nepentes. Todas as nepentes, elas são plantas carnívoras, então elas vão ter uma armadilha. Mas também, como todas as plantas, naturalmente ela vai ter raiz, caule, folhas, perfeitamente como qualquer outra planta. O diferencial dela é que na ponta das folhas ela vai ter isto daqui, que é o jarro ou o assídio. As raízes ficam aqui embaixo da terra, né? Embaixo do substrato. Elas não podem ser plantadas na terra, como praticamente toda planta carnívora. As raízes ficam aqui e ela dá um caule, que se assemelha mais a um jarro, mas conforme o passar do tempo, ele vai começando a ficar mais duro e marrom, se assemelhando mais a um caule, a um tronco de árvore mesmo. Esse processo a gente chama de lignificação. E aí ele começa, a nepenthes começa a subir, a crescer para cima. E aí ela começa a dar folhas grandes e compridas. E no final dessa folha, ela tem o que a gente chama de gavinha, que é essa cordinha aqui, esse cabinho. E na ponta desse cabinho é onde a gente tem o jarro, que é a armadilha, que a gente chama de assídio. Os assídios de nepentes são bem legais porque eles têm formas diferentes ao longo da planta. Então a gente vai falar isso daqui a pouco, fica ligado. Esse daqui é um assídio de nepentes máxima, essa daqui é uma nepentes máxima. E ele é muito legal porque ele fica super grande, ele fica bem maior do que isso. E ele é todo colorido, olha, todo manchado de verde, vermelho. Um vinho, esse daqui tá bem escuro porque ela pega bastante sol. É um vinho bem forte. E vamos falar sobre as estruturas do assídio. Aqui é por onde a gavinha entra no assídio. Depois a gente vai falar por que isso daqui é importante. Isso daqui, ó, são essas cerdas aqui que tem na frente do assídio, são as wings, ou as asas. E aqui, no topo do assídio, na borda da entrada do assídio, a gente tem o peristômio. E depois do peristômio, a gente tem a tampinha do assídio, que a gente chama de opérculo. Olha como é bonito o peristômio, o opérculo da nepenthes máxima. Ele é todo manchado também, ele é bem grandinho. Como é que essa nepenthes captura as presas? Os insetos são atraídos pelo néctar, como a maior parte das outras plantas carnívoras, que ela produz no opérculo e no peristômio. E eles chegam aqui no peristômio
o peristome é todo listradinho, ele tem umas ranhuras, como se fossem umas valas, umas mini valas escorregadias. E aí o inseto que pousa aqui, ele acaba escorregando lá pra dentro. E lá dentro a gente tem o líquido digestivo. Dentro do assídio também a gente tem essa parte aqui de dentro, a parte de cima, que é um pouco brilhante, que é chamada de zona serosa, que também impede que os insetos saiam do assídio, porque quando ele chega aqui, ele tem que escalar para fora, ele não consegue porque é escorregadio. Parece que tem uma cera mesmo, fica liso. O líquido digestivo das nepentes também é super legal porque ele é viscoso. Como elas se alimentam principalmente de insetos voadores, grande parte da vida, esses insetos voadores que caem aqui dentro, eles ficam envoltos por esse líquido que é meio gosmento, e aí eles não conseguem bater as asas, não conseguem sair. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui na gravação, mas essa parte aqui dela está brilhando, e aqui também, porque ela tá cheia de néctar. E o néctar é grudento, porque o açúcar dele deixa ele meio grudento. Ela produz o néctar por glândulas ao longo de praticamente todo o jarro, não é só aqui, não é só aqui. Ela acaba produzindo o néctar por vários lugares no jarro. Aqui também, ó, tá todo melecado, todo melado. Isso não é água, isso aqui é néctar que a própria planta tá produzindo. Algumas nepentes têm umas glândulas bem poderosas de néctar no opérculo, que é onde ela libera esse néctar, e ele cai em gotas, ou ele fica preso aqui em cima como se fosse um açúcar mesmo, parece que ela fica cheia de açúcar aqui em cima, que aí os animais vêm lamber esse néctar, ou vêm comer esse néctar e acabam caindo aqui dentro, ou defecam aqui dentro. Então as nepentes evoluíram para capturar não só os insetos, como também cocô de animais. Agora vamos falar uma coisa também super interessante das nepentes, que são os jarros lower, intermediário e upper. Infelizmente a gente só usa essas denominações em inglês mesmo. A gente não tá acostumado a falar jarro baixo, jarro alto. Então eu vou acabar falando em inglês aqui, mas aí eu vou explicar pra vocês direitinho do que se trata. E pra mostrar isso pra vocês, eu trouxe essa nepentes, que é uma nepentes X wrigleyana. Ela é um híbrido de ampularia. E ela é super legal pra gente exemplificar isso, porque os jarros dela são bem diferentes ao longo do crescimento da planta. E aí a gente percebe que os jarros mais baixos, perto do substrato, que crescem bem perto do substrato, são mais escuros, ó, vermelhos e coloridos. E ao longo da planta, conforme a planta vai crescendo, os jarros vão ficando bem diferentes, ó, mais verdes e listrados. Olha esse daqui. E muita gente tem dúvida, ué, o que tá acontecendo com a minha planta? É uma planta diferente? Não, muitas nepentes fazem isso porque conforme ela vai crescendo, ela tem que se adaptar a capturar insetos diferentes, seres diferentes. Então, é bem natural que as armadilhas mudem ao longo desse processo de crescimento para se adaptar às condições da planta. E essa nepentes wrigleyana é legal pra gente mostrar isso, porque essa diferença entre um tipo de jarro e outro é bem visível. Então, vamos explicar como que isso acontece, por que isso acontece. Esse daqui é um jarro que a gente chama de jarro lower. Lower em inglês significa mais baixo, né? Ele acontece na parte mais baixa da planta, bem perto do substrato, perto da raiz. Esse jarro aqui, ele cresce, ó, na altura do solo, na altura do substrato. E ele fica apoiado no chão, né, na floresta ou num galho onde ela esteja crescendo, enfim, no substrato, para pegar presas terrestres. Ele tem essa parte aqui que a gente chama de wings, que eu já falei para vocês, no assídio, que são cerdas que os insetos usam para subir, escalar o assídio até a boca para cair lá dentro. E ele é mais colorido do que o jarro upper, porque as presas que ela captura com esse jarro são diurnas e elas se baseiam pela cor para serem atraídas para o jarro, não apenas pelo néctar. Então eles costumam ser mais vivos, a cor mais viva, para atrair os insetos terrestres e diurnos. Conforme a planta vai crescendo, ela se assemelha a uma trepadeira. Então ela vai crescendo, esse caule vai crescendo para cima e ela vai se agarrando em qualquer coisa que ela conseguir para se apoiar. Então as gavinhas, que vocês também agora já sabem o que são, elas são maiores e elas costumam dar voltinhas assim, ó, para se agarrarem nas coisas e conseguirem se sustentar, porque o caule das nepentes não costuma ser muito grosso, nem muito duro, e ele não consegue suportar o peso dos jarros, principalmente quando eles começam a ficar grandes e cheios de líquido, ou quando chove eles ficam cheios de água. Então ela precisa desse auxílio das gavinhas para se sustentar. Então as gavinhas ficam maiores e começam a dar essas voltinhas para se agarrarem
nas coisas para sustentar a planta. E aí, conforme a planta vai crescendo, os jarros vão mudando e vão ficando com essa aparência, geralmente com a cor mais esverdeada, maiores, e eles ficam com uma aparência que a gente chama de aérea. Eles não têm mais um suporte, uma basezinha para se apoiar no substrato. Geralmente os jarros lower, eles são mais gordinhos embaixo, eles têm a base mais larga para se apoiar no substrato, enquanto os jarros upper têm a base mais fina, porque eles ficam suspensos no ar assim. Uma das formas da gente reconhecer se um jarro é lower, upper ou intermediário, que está entre os dois, é a posição da gavinha no jarro. Um jarro completamente lower, geralmente a gavinha dele entra pela frente do jarro, seria entrando por aqui, ó, pela frente. O jarro, quando ele já tá indo pro intermediário, ele já tá querendo ir pro upper, a gavinha começa a entrar pelo lado, que é o que tá acontecendo aqui. Esse é um jarro lower, já querendo ir pro intermediário. A gavinha começa a entrar pelo lado. E aí, quando a Nepenthes atinge a maturidade, que ela já é uma planta adulta, o jarro upper tem a gavinha pela parte de trás, ó. A frente dele não tem nada, é livre, e a gavinha entra pela parte de trás do jarro. Essa é uma das características principais pra gente ver a maturidade da planta e o tipo de jarro que ela tá dando, a posição da gavinha. Essa não é a única característica que a gente precisa ver para saber qual tipo de jarro que a gente tem na nossa planta. Outra característica é a ausência das cerdas, porque se a planta está capturando insetos voadores com esses jarros que ficam altos, ela não captura mais insetos terrestres, né? Geralmente ela captura mais os voadores. Ela não precisa mais das cerdas. Então você vê que esse jarro aqui, ó, que interessante. Ele tem só esse pouquinho aqui de cerda de um lado e do outro lado não tem nada. Geralmente são 2 listras de cerdas aqui. Esse lado aqui não tem cerda nenhuma. E esse daqui tem só um pouquinhozinho. E porque ele não precisa, né? Ele já se adaptou a capturar insetos voadores. E esse jarro aqui, ele não é tão colorido. Ele não tem a cor tão viva. Mas por que será? Porque os insetos voadores que estão acostumados a cair aqui dentro são insetos noturnos. Então, eles não seguiam tanto pela cor das plantas, e sim pelas radiações ultravioleta, pelos reflexos ultravioleta da planta. Então, ela não precisa ser muito colorida, porque os insetos não vão ver. Isso não quer dizer que todas as plantas são assim, que todas têm o jarro lower vermelho, o jarro upper verde, que todas têm cerdas embaixo e não tem cerdas em cima. Mas a gente pode usar esses parâmetros para identificar o estágio de desenvolvimento da planta. E é legal também, se você tem uma planta em casa, você ver se você consegue identificar se ela está produzindo jarros lower, jarros upper, jarros intermediários. É legal isso de ver na planta, porque é uma característica super diferente e que deixa essa planta só mais legal e mais incrível e mais diferentona. E é por isso que eu gosto tanto das Nepenthes. Tem muita coisa sobre ela que a maioria das pessoas não sabe, e é legal a gente falar sobre isso. Uma coisa também super importante da gente falar sobre as Nepenthes é sobre a classificação delas com relação à altitude em que elas são encontradas na natureza. Para isso a gente também tem termos em inglês, mas eu vou explicar tudo para vocês, fica tranquilo. As Nepenthes, elas são classificadas entre lowland e highland. As lowlands, elas são encontradas mais próximas do nível do mar, porque elas são encontradas geralmente nessa região que a gente mostrou, são regiões montanhosas, então a gente tem Nepenthes tanto na base das montanhas quanto no alto das montanhas, e isso varia muito em termos de clima e de condições climáticas, principalmente no que se refere à temperatura e amplitude térmica. Isso é bem importante, então presta atenção. As Nepenthes que ficam na base das montanhas são chamadas de lowland, que significa basicamente Nepenthes que vivem nas terras baixas. Então são Nepenthes que são acostumadas com um clima mais quente e úmido. Então elas gostam de temperaturas amenas para quente, e elas se dão super bem no Brasil, pelo menos na maior parte do Brasil. Elas gostam de muita umidade e calorzinho. Acima de 1.200 metros, mais ou menos, conforme você vai subindo as montanhas, por volta de 1.200 metros, a gente começa a vir as Nepenthes mais highland, que são as Nepenthes que gostam de altitude. E nessas regiões de mais altitude nas montanhas, o clima começa a ficar um pouco diferente. Começa a ficar mais frio, principalmente durante a noite. Então as Nepenthes Highland, elas gostam de muita amplitude térmica, que é a diferença de temperatura entre a temperatura do dia e a temperatura da noite. Então ela gosta de mais um calorzinho ali de dia, com solzinho, e à noite ela gosta de bem frio. Essas Nepenthes são bem difíceis da gente cultivar no Brasil, porque por mais que a gente tenha áreas frias no Brasil e áreas quentes, a gente não consegue muito essa amplitude térmica em um dia só.
Então precisa ser nesses lugares que faz muito calor de dia e muito frio de noite. E como a gente é um país tropical, a maior parte do nosso país é bem difícil a gente conseguir essas condições. Essas plantas precisam ser cultivadas em estufas, com condições bem controladas de temperatura, de umidade. Isso é bem raro e bem difícil de conseguir no Brasil. Não quer dizer que é impossível. Conheço pessoas que têm Nepenthes Highland aqui no Brasil, mas é bem complicado. A gente se dá muito melhor com as Nepenthes Lowland, que se assemelham mais às nossas condições, se adaptaram super bem aqui. Ah, mas aí, Luísa, como é que eu faço para reproduzir as minhas Nepenthes? Calma que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Assim que quando você quiser reproduzir as suas Nepenthes, você pode clicar lá e ver aquele vídeo em específico. Aqui, como é um guia básico, eu preciso falar uma coisa importante para vocês sobre reprodução de Nepenthes. Elas não são autopolinizáveis. Você não consegue polinizar uma Nepenthes para dar sementes. Você precisa de 2 Nepenthes, uma macho e uma fêmea. Uma vai dar uma flor macho e a outra vai dar uma flor fêmea. E aí você precisa fazer essa polinização para conseguir ter sementes. Então você não consegue ter sementes com uma Nepenthes ou com 2 Nepenthes do mesmo sexo. Você precisa esperar ela florir para você saber qual é o sexo da sua Nepenthes. Não dá para saber qual é o sexo dela pela folha, ou pelo jarro, ou pela configuração da planta em geral. Você precisa ver a flor da sua Nepenthes para saber se é uma flor macho, para saber se é uma flor fêmea. Isso eu vou falar direitinho no nosso vídeo sobre fazer mudas. E aí eu vou falar os outros jeitos que você pode fazer mudas das suas Nepenthes sem precisar polinizar, sem precisar ter o macho e a fêmea, ter a florzinha. E aí você conseguir sementes, dá pra fazer muda de várias formas. Mas o bom dessa polinização das Nepenthes é que a gente consegue fazer muitos híbridos. A gente consegue cruzar Nepenthes de espécies super diferentes, de regiões super diferentes, e assim a gente consegue ter indivíduos completamente diferentes. Então a gente consegue ter uma gama, opções de características, de cores, de tamanhos, que a gente só consegue através da polinização. Tá, então vamos lá para a parte mais importante que você precisa saber, que é como cultivar a sua Nepenthes. Agora que você já aprendeu tudo sobre ela, você pode aprender como ter uma na sua casa. A primeira coisa que você precisa saber é a coisa básica das plantas carnívoras, que é o substrato. Como todas as outras plantas carnívoras, elas evoluíram para capturar insetos justamente por não ter nutrientes no substrato. Então, elas evoluíram para adquirir esses nutrientes de outras fontes, no caso dos insetos. Então, é muito importante que a gente mantenha esse substrato sem nutrientes. Por isso, a gente usa o musgo esfagno, que pode ser misturado com outras coisas para deixar o substrato mais aerado, como a perlita, a areia, casca de pinos, fibra de coco. Isso as Nepenthes adoram. As Nepenthes, elas não são tão sensíveis a nutrientes no substrato como outros gêneros, como as dioneias, por exemplo. Elas podem ter, sim, algum nutriente no substrato, mas isso precisa ser muito bem controlado, usado com muito cuidado. Então, via de regra, musguinho esfagno, que pode ser misturado com perlita, casca de pinos, fibra de coco. A rega precisa ser diária, constante. Ela não precisa, e não é tão recomendado, deixar ela dentro da água, como as dioneias e as sarracênias. Ela pode ficar pendurada nesses vasinhos de pendurar, que tem um ganchinho. Ela pode ficar em vasos comuns, como esse daqui, que fica apoiado numa mesa ou numa superfície. E ela pode ser regada todos os dias, ou um dia sim, um dia não. Algumas Nepenthes gostam de ficar um pouco mais secas, outras um pouco mais úmidas, mas via de regra, molhe todos os dias. Fica mais fácil para você controlar e a sua planta não vai sofrer. Ela pode ficar sempre úmida, desde que ela não fique encharcada. As Nepenthes, para produzirem muitas armadilhas, ficarem bem bonitas e coloridas, elas precisam de luz. Então muita gente acha que Nepenthes é uma planta de sombra. Não é verdade. Ela é uma planta de claridade, muita claridade. Se possível, dê um pouquinho de sol para ela, nem que seja o sol da manhã ou o sol da tarde. Não precisa ser o dia inteiro, mesmo porque algumas Nepenthes são mais sensíveis com relação a isso, mas ela precisa de um pouquinho de sol. Então, tenta colocar ela num lugar que pegue sol da manhã ou sol da tarde. Se não for possível, ela pode ficar numa região que tenha apenas claridade, desde que seja uma claridade bem clara mesmo, tá? Não deixe sua Nepenthes na sombra, pelo amor de Deus, senão ela vai parar de produzir jarros. Várias Nepenthes aqui, ó, vida real aqui. Várias Nepenthes aqui, ó, estão parando de produzir jarros porque a posição do sol mudou e aqui elas estão recebendo menos luz agora no inverno. Então, eu já tenho que bolar um esquema aqui para passar elas para um lugar bem mais claro. Elas precisam de muita luz porque é de onde elas tiram a energia para produzir essas folhas enormes que elas dão e os jarros enormes que elas dão. Então, elas precisam de muita luz.
Então é isso, pessoal. Esse é um guia básico, mas que tem todas as informações que você precisa saber para cultivar essa planta na casa de vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe um comentário e um joinha. É chato ficar pedindo isso, mas isso ajuda o YouTube a saber que o nosso conteúdo é relevante e ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então, se você quiser ajudar a gente, ajudar que esse vídeo chegue a mais pessoas, deixa um joinha, deixa um comentário. E é isso, fala pra gente quais são as espécies de nepentes que vocês têm na casa de vocês, ou qual é a sua nepentes favorita, suas nepentes dos sonhos, e deixa aí no comentário pra gente conversar sobre isso e vai ser bem legal, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui e beijo até o próximo vídeo. Tchau, tchau!